Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar para você sobre a mãe de todas as labirintites, assim como eu costumo chamar a síndrome de Meniere. Então se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, já ativa as notificações aqui embaixo na página e vem comigo aprender detalhes sobre a síndrome de Meniere. Eu vou te dar pelo menos 2 motivos grandes para que você fique até o final desse vídeo. Então, já vem comigo aprender mais uma coisa importante para quem deseja equilíbrio e melhora da tontura. Síndrome de Meniere. A maioria das pessoas geralmente nunca escutou sobre esse problema, mas eu costumo chamar de a mãe de todas as labirintites, porque qualquer outra doença do labirinto pode se transformar na síndrome de Meniere. E esse é o principal motivo para você ficar até o final desse vídeo e entender sobre esse problema. O segundo grande motivo para você aprender isso hoje é porque em estados avançados se torna muito desafiador resolver ou curar pessoas que têm síndrome de Meniere. Então é preciso tratar o quanto antes e por isso você precisa identificar os sintomas que caracterizam essa síndrome já agora nesse vídeo. A síndrome de Meniere, pessoal, é algo muito comum. Não é a principal doença do labirinto, é a segunda principal. A principal delas é a VPPB, que você pode aprender mais aqui nesse canal. Tem um vídeo só falando sobre VPPB. Mas a segunda doença mais comum do labirinto, cerca de 5 milhões de pessoas nos Estados Unidos são portadores dessa síndrome. No Brasil não temos estudos detalhados sobre a frequência, a incidência da doença de Meniere, mas acredita-se que pelo menos 1 milhão de pessoas todos os anos sofrem com a síndrome de Meniere. Agora vamos acabar com os segredos. O que é que caracteriza esta síndrome? Pois bem, são 4 sintomas, 4 grandes características que diagnosticam alguém como sendo portador de síndrome de Meniere. E o principal sintoma é a tontura. Você já viu aqui nesse canal, se você não viu vai poder assistir um outro vídeo que fala que tontura é nada mais, nada menos do que uma alucinação de movimentos. A sensação de ver as coisas se movimentando, seja o nosso próprio corpo, seja as coisas ao redor, quando na verdade está tudo parado. Mas a tontura na síndrome de Meniere, ela é caracteristicamente de longa duração. Tem que ter pelo menos 20 minutos de duração para que se caracterize como sendo uma tontura causada pela síndrome de Meniere. Às vezes as pessoas ficam o dia inteiro tontas ou semanas tontas. Algumas pessoas ficam com aquele estado de tontura um pouco menor durante vários dias, mas sempre tem aqueles períodos de crise, momentos em que a tontura vem com mais força. E o segundo grande sintoma da síndrome de Meniere é o zumbido, o tinido ou alucinação sonora. Aquela sensação de estar escutando um apito, uma cigarra. Algumas pessoas escutam como se fosse o som de chuva, de panela de pressão, de carros, de passarinho. Uma infinidade de sons relatados pelos pacientes. Caracteristicamente, as pessoas portadoras da síndrome de Meniere têm uma grande associação entre a tontura e o zumbido. São pessoas que costumam dizer que sabe que vai ter crise, que sabe que vai piorar da tontura, porque o zumbido anuncia antes, ele aumenta de intensidade e a pessoa sabe que vai ter uma crise de tontura. O terceiro grande sintoma das pessoas portadoras de síndrome de Meniere é o que chamamos de plenitude no ouvido, plenitude aural, que nada mais é do que uma sensação de pressão no ouvido. Se você já viajou de avião, sabe que isso pode acontecer quando o avião vai decolando, ou mesmo se você foi passar as férias, um feriado, em algum lugar que está numa altitude maior. Preste atenção o que acontece com o seu ouvido quando o carro vai descendo a ladeira e lá embaixo a pressão atmosférica é maior e você tem aquele estalido no ouvido e uma sensação de que aumentou a pressão. É essa mesma sensação que os portadores de síndrome de Meniere relatam. O quarto grande motivo, quarta grande característica para diagnosticar alguém como tendo síndrome de Meniere é a audição flutuante.
São pessoas que relatam que às vezes estão escutando melhor, às vezes estão escutando pior, parece que um ouvido está melhor do que o outro, depois troca, mas não nos baseamos apenas nos relatos do paciente. Para o diagnóstico da síndrome é necessário que isso seja atestado, confirmado através de exame, que é o exame de audiometria. O paciente chega num dia dizendo que não está escutando muito bem e a audiometria, o exame comprova isso. Um outro dia, talvez depois de usar medicação ou melhorar um pouco da alimentação, o paciente relata que teve uma melhora da audição. Então a audição fica ora melhor, ora pior. E nós chamamos isso de flutuação da audição ou hipoacusia flutuante. Então são esses 4 grandes sintomas que caracterizam a síndrome de Meniere. E talvez a sua pergunta agora seja: Dr. Neto, mas o que causa essa síndrome? Pois bem, pessoal, várias coisas podem estar por detrás da síndrome de Meniere. Inclusive, em cerca de 40 a 50% das vezes nós não conseguimos definir o que está causando a síndrome. E nesses casos, nós chamamos de síndrome de Meniere idiopática ou doença de Meniere. A maioria das vezes não conseguimos definir exatamente o que está causando a síndrome. Mas já fica atento em coisas que podem acontecer e podem facilmente desencadear a síndrome, como alterações nos níveis de colesterol, do sangue, nos níveis de triglicerídeos, de glicose, alteração nos hormônios tireoidianos, baixa dos níveis do cálcio e da vitamina D. E claro, fica bem atento que a alimentação inadequada também é uma importante causa para a síndrome de Meniere. Aquelas pessoas que abusam de doce, chocolate, de bebida alcoólica, que passam horas e horas sem se alimentar, quando na verdade não deve existir o jejum prolongado. Eu sei que isso é muito comum em pessoas que desejam perder peso, ter um corpo mais escultural, porém isso às vezes pode desencadear síndrome de Meniere. Alimentos ricos em lactose, como leite, os derivados, café, refrigerante, tudo isso são causas para essa síndrome. E muito em breve eu farei um vídeo, disponibilizarei aqui no YouTube sobre como deve ser a alimentação das pessoas portadoras de tontura. Então, se você já tem um diagnóstico de alguma outra doença do labirinto, já fica atento. Se você desenvolver de repente o zumbido que você não tinha, a pressão no ouvido, a flutuação da audição, procura seu médico, procura seu otorrino, que de repente você já está dando um passo para a síndrome de Meniere. E a dúvida agora talvez seja: Dr. Neto, como é o tratamento dessa síndrome? Pois bem, pessoal, a medicação mais usada é a beta-estina. Claro, você não pode tomar ela por conta própria, porque existem os efeitos adversos, existe a dose adequada para cada pessoa, existem contraindicações para o uso dessa medicação, mas você já pode ficar atento de repente se essa é a medicação que você está usando e conversar com seu médico sobre isso. É a medicação mais utilizada. Outras medicações como a hidroclorotiazida, furosemida, medicações da classe dos remédios diuréticos, aqueles que fazem urinar, também são medicações usadas na síndrome de Meniere. Na verdade, essa síndrome ela é desencadeada pelo aumento na pressão lá dentro do labirinto, dentro do ouvido interno. Você deve ter visto no outro vídeo nesse canal que lá dentro do labirinto existe um líquido chamado endolinfa, que tem uma função importante, tanto na manutenção do equilíbrio, como na interpretação dos sons, na audição. E quando esse líquido ele aumenta de quantidade, não se sabe ainda o porquê que isso acontece, mas já se sabe que esse líquido aumenta a produção e começa a haver um aumento de pressão no labirinto. Isso é o que desencadeia a síndrome de Meniere, é o que nós chamamos de hidropsia endolinfática. E os diuréticos são medicações que ajudam
a depurar, a sair um pouco desse líquido lá dentro do labirinto. A ginkgo biloba, que é o extrato de uma planta chinesa, também tem mostrado bons resultados no tratamento. Algumas pessoas usam ela manipulada, já existem extratos prontinhos para vender na farmácia, mas não são todos os extratos de ginkgo biloba que servem para as doenças do labirinto. E muito em breve você vai poder assistir um vídeo aqui no canal exclusivo sobre os efeitos, as ações da ginkgo biloba no ouvido e naqueles pacientes portadores de diferentes causas de tontura. Mas não é apenas com medicação que as pessoas melhoram da síndrome de Meniere. É preciso também ter cuidados alimentares, atividade física e estabilização de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, hipo ou hipertireoidismo, até mesmo melhorar o estado emocional. Já se mostra um bom mecanismo, um bom meio de melhorar da síndrome de Meniere. Aquelas pessoas que têm um quadro muito avançado de síndrome, com tontura de difícil tratamento, zumbido insuportável, elas também podem se beneficiar de uma cirurgia chamada descompressão do saco endolinfático. Nada mais é do que uma técnica para abrir uma passagem pela qual o líquido endolinfático pode sair e aliviar um pouco a pressão lá no labirinto. Mas existem pessoas que mesmo fazendo essa descompressão, usando medicações em dose altíssima, ainda assim não conseguem sequer segurar em pé de tanta tontura provocada por síndrome de Meniere em casos avançados. Existe a possibilidade de fazer uma cirurgia para remover todo o órgão do labirinto, ou mesmo fazer uma injeção de substâncias químicas que vão inativar por completo o labirinto. Então, se você se identificou com algum desses sintomas, procure o seu otorrino e trata o quanto antes para que você livre-se da sua tontura e entenda como é bom viver com equilíbrio, quanta qualidade isso pode proporcionar. Um grande abraço e já vai em busca dos novos vídeos aqui no nosso canal para que você logo possa se beneficiar da sua mais alta performance de equilíbrio corporal. Tchau, tchau, até a próxima!